Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Muito bem, Apocalipse, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 7. Nós vamos ler dois textos, mas inicialmente vamos usar este e depois vamos para Mateus 24. Mas, capítulo 3, versículo de número 7. Se você encontrou, diga graças a Deus. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, e o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quem pode dizer amém? Diletos irmãos, este texto de Apocalipse está na conjuntura das epístolas às igrejas da Ásia, onde João recebeu de Deus uma revelação extraordinária daquilo que o Senhor Deus estava fazendo, havia feito e faria no futuro. João, que era aquele de um dos discípulos que tinha mais intimidade com Jesus. Se lembrarmos, Pedro, Tiago e João. João era o mais próximo do mestre. Revela-nos os evangelhos que ele estava nos momentos cruciais do ministério de Jesus. Ele estava no Getsêmani, ele estava no Monte da Transfiguração, ele estava na crucificação. Jesus revela que João é o discípulo amado, é aquele que ele tinha prazer de estar com ele, intimidade, graça, relacionamento profundo. E esse João é um dos discípulos que não experimenta a morte como os outros discípulos. Ele vai para uma ilha chamada Pátimos, que era um exílio de prisioneiros, principalmente prisioneiros acusados de sedição, acusados de turbas contra o Império Romano. E lá em Pátimos, ele tem revelações grandiosas. Quando ele se depara com as revelações, que ele vê coisas esplêndidas, o anjo do Senhor se apresenta a ele e diz: sobe aqui, pois eu mostrar-te-ei coisas que depois destas devem acontecer. João então começa a receber revelações e ele, atônito, não suporta a glória de Deus. Capítulo 1, versículo de número 14 em diante. E ele cai e ele diz, Jesus se apresenta a ele e diz que ele é o primeiro e o último, que ele foi morto, mas que ele está vivo pelos séculos dos séculos. E é neste contexto que o Senhor Jesus envia a ele a revelação às igrejas que estavam na Ásia: Éfeso, Esmirna,
Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O capítulo 3, dos versículos 7 a 13, fala-nos da igreja que estava em Filadélfia. O versículo de número 7, ele diz que ele está no domínio de todas as coisas, pois ele escreve dizendo que ele abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém pode abrir. Ele afirma categoricamente que todas as coisas estão no controle dele, do Todo-Poderoso, de Jesus de Nazaré. Posteriormente, ele diz no versículo de número 8 que ele tem provisão, pois ele tem uma porta aberta que ninguém pode fechar. A provisão que Cristo estava ofertando, outorgando àquela igreja, era uma provisão para trazer a eles livramento, refrigério, graça, porque existiam ainda alguns que se diziam judeus, mas não eram, e que estavam pervertendo alguns irmãos que eram da igreja de Cristo. Isso está no versículo de número 9. Mas é importante dizer que o próprio Cristo ressalta àquela igreja um atributo importantíssimo à igreja da atualidade: fidelidade. Repita comigo, por favor: fidelidade. Pois o versículo de número 8, a última parte, diz: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Existia em todo aquele contexto uma perseguição à igreja, e a igreja precisava manter a sua posição e não curvar a cabeça diante dos seus algozes. E precisava se manter de pé diante de toda a afronta do inimigo. Mesmo assim, esta igreja, com pouca força, não negou o nome de Jesus de Nazaré. Posteriormente, no versículo de número 10, nós encontramos esta igreja recebendo de Deus livramento, pois o Senhor Deus faz promessa a esta igreja que estaria livrando da hora da tentação. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. E por último, ele coloca algo importantíssimo para o nosso contexto atual: a perseverança da igreja de Cristo diante das suas adversidades. A temática desta festa é arrebatamento da igreja. E o versículo de número 11 nos faz e nos traz um grande alerta. Ele está dizendo que ele vem sem demora. E quando ele diz vem sem demora, ele está fazendo uma conclamação à igreja para que esteja pronta, preparada, que não esteja se preparando, esteja pronta, preparada, atenta ao estrugir da trombeta. Ele está conclamando toda a igreja para guardar o que tem. O que essa igreja tinha? Essa igreja, conforme o texto lido, ela tinha fidelidade, perseverança, e ela confiava no Deus que ela servia. Ela confiava em Cristo Jesus. Versículo 11 diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O versículo nos dá e nos leva a uma reflexão profunda, pois nós percebemos que os cristãos que vivem nesta terra podem perder a oportunidade de desfrutar daquilo que Deus tem para a sua igreja. E ele coloca a expressão tomar aqui, é literalmente roubar. O texto original grego nos dá o entendimento de que é alguém que vai tomar com força algo que não lhe pertence. Portanto, a igreja precisa entender profundamente que se ela está em Cristo Jesus, ela precisa guardar a fé, a perseverança e manter a fidelidade em Deus, para que ninguém possa roubar a sua coroa. Diante desta palavra introdutória, vamos agora para Mateus capítulo de número 24. Mateus capítulo de número 24.
a partir do versículo de número 4. Aqui começa a nossa aplicação prática com base nesse texto. Vamos ler. E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Diga amém. Amém. À luz deste contexto que nós lemos, depois desta palavra introdutória em Apocalipse, com base no texto da festividade, nós observamos o contexto da igreja na atualidade. A igreja que vive estes últimos dias, que passa por um processo de mundanização, secularização, influenciada dioturnamente por práticas não condizentes com a palavra de Deus e muito menos com os princípios já determinados pelo Senhor. Esta igreja sofre no contexto atual, um sincretismo religioso. As pessoas estão confundindo o sagrado com o profano. Estão confundindo a coisa santa com a coisa mundana. Estão trazendo para dentro do contexto da igreja práticas que não glorificam a Deus e não exaltam o nome do Senhor. Práticas estas relacionadas a princípios de autoajuda. O evangelho não é mais pregado em sua essência. A palavra tem sido esvaída, tirada dos nossos púlpitos de maneira incisiva, e isto fala num contexto geral. Observamos que não existe mais um apego profundo à verdade prática, não há uma valorização do ensino da palavra, muito menos da oração. Nos processos e nas frentes de trabalho que a igreja se levanta, os mesmos irmãos que cooperam, que estão em determinadas ações, são os mesmos que estão orando, os mesmos que estão evangelizando, são os mesmos que congregam no culto de doutrina semanal. Porque existem os crentes que gostam de participar da festa. Ele vem na festa e só no próximo ano, diga misericórdia. Neste contexto, a igreja está vivendo estes últimos dias. Não só num sincretismo religioso, mas, além disso, um relativismo moral. As ideologias estão influenciando tanto a igreja, esta igreja que deseja ser arrebatada por Cristo, que as pessoas já não conseguem distinguir o certo do errado. Nas máximas, aí fora, mundanas, ideológicas, existem cristãos que estão defendendo ideologias comunistas, socialistas, e até mesmo de movimentos LGBTQIA+, e de ideologia de gênero. Irmãos crentes em Cristo que se autodenominam cristãos. O relativismo moral tem adentrado a igreja a ponto de os nossos jovens e adolescentes aceitarem práticas pecaminosas e acharem normal toda e qualquer prática horrenda diante de Deus. E a máxima, com base em algumas passagens isoladas de Jesus, é que nós devemos amar a todas as pessoas. Este entendimento, irmãos, cai por terra, pois Jesus é o que pregou e o que mais pregou sobre o inferno. O inferno é uma realidade. Salmo 9, versículo de número 17.
Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Logo, nós não podemos aceitar, se queremos e desejamos ser a igreja do arrebatamento, a igreja que vai ouvir a trombeta, o alarido, a voz de arcanjo, precisamos entender que esta igreja precisa se manter pura, reta, diante de Deus e comprometida com a verdade do Evangelho, a palavra do nosso Deus. Não só a mundanização, o relativismo moral, como já citado, os movimentos ideológicos de LGBTQIA+, porque não tem mais o que inventar, colocaram maisinho, não tem mais o que inventar. Onde os nossos jovens, conversando com um professor de ensino fundamental, ele diz, dos 18 alunos que ele tinha, 15 se declaravam homossexual, bissexual, até pansexual. Você pode dizer misericórdia? Nós estamos falando de uma sala de aula de nível fundamental da rede pública. E isso, irmãos, tem influenciado a igreja e sido inserido na igreja. Nós, igrejas, precisamos resistir pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra. Como é que a igreja faz isso, irmãos? É pregando a palavra, na sua essência, sem rodeios. Porque nós entendemos que Deus considera coisa horrenda. Deus detesta a prática homossexual. E nós temos que continuar pregando e dizendo isso. Vai para o inferno, não tem compromisso com Deus, não tem parte com Deus. Deus procura os fiéis da terra para levar para o céu. Bendito seja o nome do Senhor. A convicção que temos que ter, irmãos, é que a igreja precisa guardar o que tem. O versículo de número 4 diz que nós temos que nos acautelar para que ninguém vos engane. E como é que nós conseguimos fazer este resguardo, esta barreira, esta proteção? É por meio da palavra. A palavra não pode fugir. A palavra não pode sair de nosso meio. Ela precisa estar num pedestal maior. É pela palavra que somos sarados. É pela palavra que somos renovados. É pela palavra que somos avivados. É pela palavra que somos batizados com o Espírito Santo. É pela palavra que a igreja se mantém de pé. É pela palavra que a igreja recebe bênçãos extraordinárias do nosso Deus. Pela palavra. Eu estava ouvindo um podcast essa semana de um pastor de uma igreja tradicional, mas que adotou algumas práticas modernizadas. E ele fazendo uma diferenciação dos vários públicos da igreja. Pensem comigo. Para as senhoras era um modelo de culto. Para as crianças, um outro modelo de culto. E eu achei interessante ele falando para os adolescentes. Ele disse que no culto dos adolescentes a mensagem precisava ser rápida. Não poderia demorar muito. E teria que se usar muito mais louvor. E eu fiquei pensando, que geração é essa que vai ter base para resistir às ideologias mundanas, no sincretismo, no relativismo, no movimento LGBT, ideologia de gênero? Nós não citamos a Simone de Beauvoir, que diz que homem não nasce homem, mulher não nasce mulher, se torna homem. É interessante que como uma geração dessa vai conseguir resistir sendo bombardeada dioturnamente por estas ideologias, práticas, filosofias. Mensagem rápida. Se tem alguma coisa que nós temos que gastar tempo na igreja, irmãos, é com a pregação da palavra. Nós utilizamos os vocais para organizar, para de alguma forma agregar pessoas, mas o que tem que ter mais tempo num culto na nossa igreja, irmãos, é pregação do Evangelho, é pregação da palavra, é a anunciação dizendo que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. No movimento pentecostal, a base da mensagem foi
Com os pioneiros da igreja, Jesus Cristo salva, a mensagem voltada numa mensagem cristocêntrica. Jesus Cristo salva, salvação em Cristo. E a preocupação de Jesus não é só com a salvação da alma, pois os pioneiros continuaram a mensagem, Jesus Cristo cura, há uma preocupação com o corpo. Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, a preocupação espiritual da igreja, ser revestida de poder. Nós somos pentecostais e acreditamos que os dons continuaram e Jesus continua operando no meio da igreja. E breve voltará. Ou seja, os 4 pilares do movimento pentecostal, nos seus primórdios, revelam a visão geral da igreja que precisa ser massificada. Portanto, no Sermão do Monte, ele está dizendo: vocês precisam ter cuidado, porque vocês podem ser enganados. Nós não podemos fazer abertura a nenhum tipo de método que tire Jesus do centro do culto, que o Espírito Santo seja o direcionador e que Deus Pai seja reverenciado e adorado. Qualquer outra coisa que fira estes princípios está indo de encontro à palavra. Nós permaneceremos na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 6. Versículo 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Porque o falso líder é aquele que discipula discípulos para si e não para Cristo. Nós acompanhamos algumas denominações onde a pessoa do líder tem tanta proeminência que Jesus fica apagado completamente daquele discipulado. Na igreja, nós entendemos que nós discipulamos é para Jesus ser o Senhor da vida do crente. Nós discipulamos para que as pessoas sejam seguidoras de Cristo, não meu seguidor. A glória pertence a Ele, o louvor a Ele, a adoração a Ele. É Ele que deve ser reverenciado. Glória. Versículo de número 8, versículo de número 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. O que antecede o arrebatamento da igreja é o princípio de dores. Nós estamos vivendo isso, vendo o que está acontecendo no nosso contexto, mas é apenas o princípio. Versículo 9. Então vos hão de entregar para serem atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Para o nosso contexto, a perseguição da igreja, no Brasil ainda está uma perseguição velada e ideológica. O enfrentamento, pastor Josué, é de argumentos, ainda é de argumentos. Vez por outra nós temos alguns casos de vandalismo em igrejas, mas nada de perseguição como os países da janela 10x40, a Coreia do Norte. Não, nada comparado com a Coreia do Norte, nada comparado com os países onde há uma perseguição efetiva, incisiva, direta. Agora eu quero dizer algo importante para os irmãos. Neste contexto, conforme Atos 8, a igreja inicia, depois da morte de Estevão, a igreja é perseguida. E depois dessa perseguição, a igreja se espalha, chega até Samaria. Atos capítulo 11, ela já está em outras cidades. Por causa da perseguição que ocorreu em Jerusalém da morte de Estevão. Ou seja, a perseguição em todo o contexto da igreja não é tão ruim assim. Os crentes vão sofrer, vão padecer, mas todos os momentos em que a igreja sofreu perseguições, houve crescimento, desenvolvimento e avivamento. Então, quando o ouro é provado no fogo, ele fica mais puro. Quando o crente é provado em sua fé, aos que permanecem na fé, se mantêm mais firmes e perseverantes em Cristo Jesus.
Então nem toda luta, dificuldade, provação gerará em nós só descontentamento, não. A situação adversa que você está vivendo, se você está no centro da vontade de Deus, vai te tornar um cristão mais forte em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, existe uma promessa, que talvez não era uma promessa tão agradável para os crentes, é que eles serão atormentados, é que eles serão mortos, é que eles serão odiados de todas as gentes por causa de Jesus. Então a igreja precisa se preparar, porque haverá um momento, haverá um tempo, que nós seremos perseguidos efetivamente assim. Eles vão nos matar por causa da nossa fé. Agora está no campo das ideias, das palavras, dos argumentos, dos discursos. Mas é interessante que a igreja na história que viveu isso, entendeu, se espalhou, anunciou, nós iremos saber quem realmente é fiel a Deus. Nós vamos saber quem realmente é crente, quem realmente serve a Deus.